E aí galera, beleza? Mais um encontro aí, né? Hoje vamos falar de análise de dados. Vamos trazer aí uns conceitos importantes sobre análise de dados que vai nos dar capacidade de implementar alguns desses conceitos em Python, tá? Então, inicialmente a gente traz um conceito básico do que é análise de dados, né? Quais são os objetivos, por que eu preciso entender e compreender dados para tomada de decisão, né? E nesse primeiro conceito aqui a gente fala do que são tabelas, né? Que é uma forma de você organizar os dados de forma sistemática, né? De forma estruturada. Uma tabela ela traz os valores de forma estruturada, né? Então, por exemplo, nessa tabela aí você tem produto A, B e C como exemplos, né? Ou valores que estão, digamos, em linhas, né? O produto A na linha 1, né? Com a coluna 1, a coluna 1 não, desculpa, com a coluna de produto, né? Identificando que isso aqui é o primeiro produto que eu tenho aqui na minha tabela. Na segunda coluna o preço dele. Aqui eu especifico, isso é importante, né? Se eu não estou especificando aqui o valor, o tipo de valor, isso aqui poderia ser em dólar, poderia ser em qualquer outra moeda, eu estou especificando aqui que é em reais, né? A quantidade vendida. Então, produto B, produto C. Então, você tem linhas e colunas. Nas linhas você tem os exemplos, né? Nas linhas você vai ter as ocorrências, ou você vai ter, como você queira chamar, os objetos, né? Objetos de maneira geral. E nas colunas vocês vão ter os campos, né? Os atributos, ou como você queira também chamar. Então, numa tabela básica, né? É isso aí. Então, essa tabela está organizando informações sobre o preço unitário e a quantidade de vendida de 3 produtos diferentes, tá? Então, dentro da análise de dados, é impossível que você compreenda o que é análise de dados sem você entender o que é estatística, ao menos estatística descritiva, né? Que é estatística, né? Que descreve ou resume também dados, normalmente de forma quantitativa, né? Você tem um conjunto de dados e eu quero resumir esse conjunto de dados em um valor. Por exemplo, eu utilizo técnicas de estatística descritiva, né? Então, uma dessas mais conhecidas técnicas, eu trago 3 exemplos aí, são, né, as técnicas de medidas centrais, aquelas medidas que tentam resumir aquele conjunto de valores em um valor central. E aí eu posso utilizar média, eu posso utilizar mediana, eu posso utilizar moda. Para cada contexto, para cada uma situação, uma ou outra técnica dessa é mais interessante, né? A média simplesmente soma todos os valores e divide, né, pela quantidade de valores. Então vai ter uma média daquilo ali. A mediana, ela ordena todos os valores, né, e depois ela pega aquele valor que divide o conjunto de dados em 2 partes, né? Então, se você tem lá 11 valores, você tem os 5 menores valores para a esquerda, os 5 maiores valores para a direita, e no meio ali você vai ter o valor central, né, que é a mediana. E aí existem características na média e na mediana que a gente discute mais à frente. A moda é aquele valor que ocorre com mais frequência, né? Normalmente para números não é o mais indicado, né? Muitas vezes para moda é utilizado em valores categóricos, né? Ou até mesmo em valores numéricos discretos, né? Que são aqueles valores que você não tem normalmente valores fracionados, né? E normalmente você tem uma quantidade pequena, né? Um conjunto em que a amplitude, a gente vai discutir todos esses conceitos, não é uma amplitude muito alta. Por exemplo, você tem valores que variam ali de 1 a 5, por exemplo. Então você pode até pensar em algo como uma moda, né? Depender do contexto, tudo vai depender do contexto. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a média dá 11,6, se eu somar tudo e dividir por 5. A mediana dá 12, ó, porque o 5 e o 8 está para cá, o 15 e o 8 está para lá, e o 12 é o central. A amplitude, que é o que eu acabei de... desculpa, eu pulei medida de dispersão, né? Eu acabei de falar.
dá 13, né? Que é o maior valor menos o menor. As medidas de dispersão, pessoal, elas são medidas que verificam o quê? A gente vai ver com mais clareza, mas verifica quão espalhados, né, os dados estão. Quanto maior o valor dessas medidas, normalmente mais distantes, né, da média esses valores se encontram, né? Mais distantes da média esses valores se encontram, existe uma variação maior. Então você tem variância, você tem desvio padrão, você tem amplitude, né? A variância nada mais é do que a média dos quadrados, eita, fica difícil, né? Lendo assim, a média dos quadrados da diferença entre os valores e a média, né? Você começa pelo final. O que é o final diz? Diferenças entre os valores e a média. Então você vai pegar cada valor e vai subtrair da média. E depois você diz o quê? Dos quadrados disso aí. Então cada valor menos a média, você eleva ao quadrado, né? E depois você tira a média disso aí, que vai ser a soma de tudo dividido pela quantidade. Por exemplo, aqui, a média não deu 11,6, você vai pegar 5, que é o que ele está dizendo aqui, a diferença entre os valores e a média. 5 menos 11,6 vai dar o quê? 6,6, não é isso? 6,6. Se eu disser 5, vai dar menos 6,6. Então, o quadrado disso, os quadrados das diferenças, você vai pegar menos 6,6 e levar ao quadrado. Aí vai dar lá, acho que 40 ou 30, próximo de 40 o valor, né? Próximo de 40. Porque vai dar positivo, que é negativo com negativo. Aí ele vai dizer, pronto, peguei esse valor. Agora você vai pegar a média desses quadrados. Se você pegou com 5, menos 11,6. Agora você vai pegar com 8 e 11,6. Vai dar 3,6, né? Menos 3,6. Aí leva o quadrado, vai dar próximo aí de 11, 10, 11. Então, você vai somar tudo isso, né? Aquele 40 e pouco que deu lá no primeiro, mais esse. Soma tudo e tira a média e vai ter o que? A variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada desse valor que eu acabei de calcular. E a amplitude é o mais simples, é você subtrair esse desse aqui. Então, são formas de você verificar a dispersão, né? O espalhamento desses dados, né? Então são conceitos rápidos aqui, a gente vai discutir isso melhor. Então a probabilidade e fenômenos aleatórios, né? A probabilidade nada mais é do que uma medida de incerteza associada a um fenômeno. Eu tenho um fenômeno que ocorre, eu quero saber uma medida que me quantifique isso aí. Mas não é uma certeza, é uma incerteza. Por quê? Porque é um fenômeno aleatório, né? É um processo ou talvez um experimento em que o resultado não pode ser dado com certeza. Então tem uma probabilidade daquilo ali acontecer. Então, por exemplo, um evento. Qualquer resultado ou conjunto de resultados é um fenômeno aleatório. Acontecer o evento. Por exemplo, eu jogar na loteria. Eu ganhar na loteria. Então, qualquer resultado. Um resultado é eu ganhar, por exemplo. De ou conjunto de resultados, né? Pode ser também, digamos, eu ganhar e outra pessoa também ganhar. Então, já é outra probabilidade. Então, a probabilidade vai ser a proporção de vezes que um evento ocorre em um grande número de repetições de um experimento. Qual é a probabilidade de eu ganhar? Eu tenho aproximadamente 56 milhões de números ali na Mega Sena. Então, a probabilidade de eu ganhar vai ser eu pegar o sorteado, né? Conjunto de números sorteados, desses 56 milhões. É uma probabilidade bem baixa, não é isso? Então, isso seria a probabilidade. Um exemplo aqui bem didático é o da moeda, né? Por exemplo, qual a probabilidade de cair cara? É 50% ou 0,5. Lembre sempre disso, tá? Já que os dois resultados possíveis, né, só tem dois e cada um tem a mesma chance de ocorrer, se isso não for uma moeda viciada. Beleza? Quanto agora à inferência estatística, né, também só conceituando, é quando você quer, a partir da probabilidade, você começar a calcular inferências, né? Você fazer estimativas de coisas, né? Previsões, né? E aí, diante dessas previsões, né, você pode até tomar decisões para uma determinada população de pessoas ou de coisas, seja o que for, né, baseado na sua amostra. Mas o que é população, o que é amostra? A população é a quantidade de objetos, vamos dizer assim, totais que existem ali, né? Então, por exemplo, a população brasileira, ok, né? 200 milhões de pessoas lá. Mas você pode também ter
a população de formigas no Brasil. Ou seja, são quantidades que você não consegue quantificar, né? Eu quero estudar as formigas, tá? Então eu vou estudar as formigas. Eu não tenho como coletar todas as formigas que existem nem no quintal da minha casa, não é isso? Então, assim, eu tenho que trabalhar com amostras disso aí. Então, essas amostras, existem técnicas e formas de extrair essas amostras, né? E a partir da amostra, você vai fazer uma inferência sobre a população. Você vai inferir de como a população se comporta, basicamente, trabalhando com aquela amostra. Então, assim que funciona, por exemplo, as pesquisas eleitorais. Você não vai fazer uma pergunta a todo o eleitor brasileiro, mas você vai perguntar a um grupo de pessoas, né? E aí você vai inferir a opinião, né? A expectativa de voto da população. Né? E aí, para isso, existe uma taxa de erro, né? Calculada, uma taxa de erro e tudo isso. Então, a inferência estatística ela consiste nisso aí, de estimar, basicamente, né? De prever, né? Ou dar até mesmo tomar decisões sobre uma população com base na sua amostra. Agora, existem populações que você consegue controlar, você consegue ter, a depender do seu estudo. Por exemplo, a população de empregados de minha empresa. Eu tenho como fazer uma pesquisa, né, de qualidade de vida, ou uma pesquisa de como é que eu diria, agora a palavra sumiu, da pessoa que está trabalhando com prazer na empresa, tá? Esqueci a palavrinha que fugiu aqui, desculpa. Então, você pode aqui também, satisfação, a satisfação do funcionário na empresa. Você pode fazer, não precisa você fazer com um grupo de funcionários, você pode fazer com todos os funcionários, né? Já que talvez seja possível você entrevistar todos eles, né? Se você tiver 100 funcionários da sua empresa, nada é impossível você fazer entrevista com os 100, não é isso? E aí você não vai trabalhar mais com inferência, você não vai inferir como as pessoas estão na sua empresa. Você vai ter um resultado baseado, de fato, em toda a população. Né? Então, por exemplo, se a gente quiser saber a opinião dos consumidores sobre um novo produto, a gente pode entrevistar uma pessoa, uma amostra de 100 pessoas, ao invés de perguntar a todos os consumidores. Né? Então, quanto aos tipos de dados, você, quando vai trabalhar com tipos de dados, você vai trabalhar com tipos de dados que podem ser basicamente qualitativos ou quantitativos. Né? Qualitativos são aqueles dados que são categóricos, né? Não representam valores numéricos, e os quantitativos são valores numéricos. Né? Você pode ter valores discretos, que normalmente você consegue contar, né? Ou contínuos, que normalmente são medições. Né? Por exemplo, a cor de um carro é um valor qualitativo. A velocidade máxima de um carro é quantitativo e contínuo. Né? Contínuo é um valor que você pode dizer, ele está a 75,5 km por hora. Né? Um valor contínuo. A velocidade ela vai ali ela não vai de 75 para 76. Entendeu? Ela não vai para 75 para 77. Ela vai ali 75.1010, ela vai aumentando continuamente até chegar em 76 e atingir ali um valor que nem sempre é 76. Né? Fica 70 aproximadamente, né? Você pode estar ali. O discreto não, a idade de uma pessoa pode também ser contínua, a depender da sua necessidade, mas pode ser discreta. Né? Você pode dizer que a pessoa tem, você nunca, 10 ou 11 anos, pronto. Que vale para mim, no meu contexto, ou é 10 ou é 11. Para mim não interessa se ele tem 10 anos e meio. Normalmente a gente não diz, né? Eu tenho 10 anos, você pode ter 10 anos e 365 dias. 10 anos, né? Você pode trabalhar também com quantidade de dias, né, da pessoa. Enfim, fica mais granulado, fica num nível mais baixo, né, mas você está ali dias. Normalmente você não tem, fulano tem, exceto quando é bebê, mas mesmo assim você não diz, tem 10 dias e meio, né, ele tem 10 dias, ele tem 11 dias. Normalmente é valores discretos. Tem exemplos melhores também para isso. Normalmente são contágios, por exemplo, número de filhos que a pessoa tem. Um bom exemplo, você não vai ter. Você não passa de 3 para 3 filhos e meio para depois ter 4 filhos, depois 4.1 filho, 4, não. Você tem 5 filhos, você tem 4 filhos, você tem 3 filhos, 2 filhos, 1 filho ou nenhum filho. E aí você tem várias formas de coletar esses dados, né? Pode ser por pesquisa, questionários, entrevistas, ou observação, né?
Você fica observando aqui um comportamento de um evento, uma ocorrência, e vai coletando aquilo ali. A coleta você tem hoje diversas formas de fazer, pode ser manual, você pode fazer com equipamentos, você pode fazer com seu celular. Imagina aí que você está tirando fotos, você está coletando dados ali. E também com experimentos, né, métodos controlados, normalmente, que as variáveis são manipuladas, né, para ser observado efeitos nas variáveis. Por exemplo, você pode controlar, eu vou coletar aqui informações de 10 pessoas, de um grupo de pessoas, e depois vou, por exemplo, botar essas pessoas para assistir esse filme. Né? E pessoas que assistiram o filme e pessoas que não assistiram o filme. Eu estou controlando ali, estou dizendo, ó, essa pessoa aqui assistiu o filme, essa não assistiu, eu sei, né? E vejo se aquilo, por exemplo, se aquele filme talvez tenha influenciado na opinião dela quanto a um contexto, quanto a uma questão ideológica, por exemplo. Né? E aí esse filme influencia ideologicamente nas pessoas ou não. Né? Então você está controlando ali um experimento. Tá? Então aqui eu descrevo melhor o que é as medidas, né? A média aritmética. Isso aqui é muito simples de entender. Tá? Quando eu boto um x barrazinho assim, eu estou falando que x é a média aritmética. Normalmente isso aqui é utilizado para você calcular a média de valores, né? Uma barrazinha em cima. Xi nada mais é do que cada valor. E n geralmente é o número total. Então como é que eu leio esse daqui? Dá logo um medo, né? Para quem não conhece, que não estudou muito de matemática. Veja, esse símbolo desse isso na matemática significa um somatório. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando xi, que é o primeiro. Quem é i? I é 1. Quem é xi? É x1. Quem é x1? É o primeiro elemento. Xi são os valores dos dados. Então se i é igual a 1, é x1. Então eu vou somar x1 mais quem? I agora vai ser 2, que I varia de 1 até n. Quem é n? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores. I agora é 2, então é o 8. x2 mais x3 mais x4 mais x5. Então isso aqui está significando o quê? Que I vai de 1 até n. Tá lembrando o que a vocês? Na programação. Um for, né? I vai de 1 até n. Então x1 e vai somando cada valor, né, de x para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3. É isso que ele está dizendo aqui, ele está só somando. Depois que eu somo tudo isso, eu divido por n, que é assim. Então a média é 8. Tá? Essa é a média aritmética. Eu tenho também a média geométrica, né, que é nada mais, nada menos do que a raiz enésima do produto dos valores. É útil para calcular médias de taxa de crescimento. Né? Por exemplo, vamos lá. O que é que ele está dizendo? Esse símbolo significa o produto. É a mesma coisa. I varia de 1 até n. Só que ao invés de eu somar, eu vou multiplicar. Então, por exemplo, no exemplo aqui que ele deu, ele está dizendo, eu quero saber o seguinte, uma empresa, ela cresce 10%, as vendas cresceram, vamos dizer no mês, né? Ou no ano, vamos dizer no ano, ou talvez no mês. Ao longo de 3 anos, nos anos aqui, 10%. No primeiro ano, as vendas em relação ao ano anterior cresceu 10%. No segundo ano, cresceu 20%. No terceiro ano, cresceu 30%. Então, a média geométrica disso, já que eu estou trabalhando com uma taxa de crescimento, seria o quê? 1,1, né? Porque, só um detalhe, gente. O que é crescer 10%? Isso aqui é interessante, tá? Eu vou pegar aqui a calculadora. O que é crescer 10%? Digamos que você vendeu num ano 25 mil. No ano seguinte eu vendi 10% a mais. 10% a mais é 1,1. Porque se eu não vender nada a mais, eu vendi 25 mil. Vocês concordam? Então eu multipliquei por 1, dá 25 mil. Se eu vendi 10% a mais, eu vendi isso aqui, ó. O que é 10%? É 10 dividido por 100. Que nada mais é do que 10 sobre 100. Que nada mais é do que 1 sobre 10, que nada mais é do que 0,1. Então o que é 10% disso aí?
é isso aqui vezes 0,1. Botei é isso aqui vezes 0,1. 2, porque tem que estar a vírgula aqui no caso. 2.500. Então ele cresceu 2.500. Ou seja, ele vendia 25 mil e cresceu ainda 2.500. Então ele vendeu quanto? 27.500. Não é assim? Mas para eu fazer essa conta mais rápida, o que é um crescimento de 10%? É simplesmente eu multiplicar por 1,1, que é 27.500. Beleza? Então 20% é 1,20, 1,2 e assim por diante. 30% cresceu 1,3. Então esses são os valores de crescimento. Cresceu isso aqui. Então eu vou multiplicar 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3. Né? Isso é o que esse símbolo está dizendo. E depois vou tirar a raiz cúbica disso aqui, porque n é igual a 3. Ele calculou para mim. E ele disse que dá uma taxa, deu esse valor de 1,198, ou seja, tem uma taxa de crescimento médio ao ano de 19,8%. Se você fosse fazer isso aqui com média aritmética, ia dar uma taxa de 20% ao ano, né? Talvez, como foram valores pequenos, próximos, né, não deu uma diferença grande, mas em outras situações seria interessante. Média ponderada. A média ponderada, pessoal, é quando você quer dar pesos, né, importâncias diferentes para um certo valor. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma prova e um trabalho com vocês. Então, a prova vale 7 e o trabalho vale 3. Ou quer dizer o quê? Que o peso da prova é 70% da nota. Então, se você tirou 10 na prova, 100 na prova, você só vale 70%. Então, é vezes 0,7. Na verdade, você tirou 70. Você tem 70 pontos já, do total. Não é isso? E os outros 30 vêm da onde? Do trabalho. Aí você tirou no trabalho 80. Então, você já tem 70, né? Você tirou 80 no trabalho. Mas só vale 30%. 24. Então, você vai pegar isso, somar os 70, sua nota é 94. Né? Se você tivesse feito uma média aritmética, seria o quê? 100 mais 80, não foi que eu falei? Dividido por 2, daria 90. Já dá outra média. Então, a média ponderada, ela vai valorizar aqueles valores que são mais importantes. Como a sua nota na prova foi melhor do que a do trabalho, né, e a nota tem um peso maior, a sua média ponderada vai ser maior do que a média aritmética. Agora, se a sua nota da prova fosse menor do que a nota do trabalho, certo? E como a nota da prova tem uma média, tem um peso maior, né, a sua média ponderada seria menor do que a média aritmética. Então aqui, por exemplo, o que é que ele está fazendo? Novamente, o somatório, né? WI, XI, de 1 até N. Certo? De 1 até N. Quem é WI? É o peso do primeiro elemento. Lembra daquela... Ele deu até o exemplo aqui, ó. Ele prova 1. Ele disse que supõe que o aluno tem as seguintes notas e peso. Nota 7, peso 2. Prova 2. Nota 8, peso 3. Prova 3. Nota 9, peso 5. Ele fez 3 pesos aqui. Peso 2, peso 3 e peso 5. Normalmente, como você vai trabalhar no caso de notas aqui de 0 a 10, né? O peso, a soma dos pesos vai dar o valor que você quer, né? No percentual, por exemplo. 50% aí é a nota 3. Né? 30% é a nota 2, a prova 2. E 20% a 1. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o peso 1 pela nota 1, que é a nota 1, 7. Que é vezes o peso 1, que é 2. Essa expressão aqui. Para I igual a 1. Aí eu somo, isso não é um somatório? Eu somo com quem? Eu somo com I igual a 2 agora. Nota 8 vezes 3. Então eu somo 8 vezes 3. E depois somo com I igual a 3 e I para em 3, porque N é igual a 3. Pronto, então eu fiz o somatório. Veja que aqui não tem mais, não é uma dividido pela média, né? É dividido pelo quê? A soma dos pesos. É simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui é a soma dos pesos. O peso é peso 1, 2, peso 2, 3, peso 3, 5.
a soma dos pesos, 2 mais 3 mais 5, que vai dar 10 no caso aqui, né? Normalmente, que é a sua nota, que sendo de 0 a 10. Né? Então você vai somar tudo isso de cima, né? Esse resultado, dividir por 10, deu nota 8,3. Se você fosse somar aqui uma média aritmética, ia dar 7, mais 8, 15, mais 9, 24, daria 8. Por que o peso, porque a média ponderada deu maior? A nota ponderada deu maior simplesmente porque as avaliações que tinham peso maiores, como por exemplo a nota 3, ó, tem o maior peso, ele tirou 9. Né? Ele foi mais, se dedicou mais àquele que tinha um maior peso. Né? Então ele tirou 9, enquanto na outra ele tirou 7, na outra 8. Beleza? Por isso que deu maior do que a média aritmética. Tá? A harmônica normalmente é utilizada quando eu estou falando de taxas. Por exemplo, eu estou trabalhando com a média, a velocidade, né? Velocidade de um carro, ou quando eu estou trabalhando com um exemplo também seria a quantidade de produtos vendidos por dia numa empresa. Né? Eu estou analisando isso numa empresa. Então, a média harmônica é a recíproca da média aritmética, né? Dos recíprocos dos valores dos dados. Ela é útil quando os valores são dados em taxas. E a média harmônica era calculada dessa forma. Você pega o valor de n e divide pelo somatório, né? O somatório aqui de 1 sobre o inverso, né? De 1 sobre xi. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui de carros. Carros, 60, 80 e 100. Que é n? 3. Dividido por quanto? Dividido por 1 sobre, a somatório, né? De 1 sobre os valores de x, que é 60 mais 80 mais 100. Calculo isso aqui, deu aproximadamente 76. Se você for somar, ia dar 240, né? Dividido por 3. 80. Né? Então a média harmônica, ela tem esse conceito aí. A mediana, vocês já entenderam, né? Quando eu pego o conjunto de dados, ordeno e separo aí um grupo para um lado, um grupo para o outro, e o valor do meio é a mediana. Se o conjunto de valores for par, por exemplo, você tem aqui 5, 8, 12, 15, 18. O conjunto de valores é ímpar. Então você vai ter no meio, né, 2 para lá, 2 para cá, você vai ter a mediana no meio. Se eu tirar aqui, por exemplo, o valor 18, vai ficar 5, 8, 12, 15. Eu tenho 2 para lá, 2 para cá e não tenho ninguém no meio. Então a mediana vai ser a média desses dois valores extremos. Né? O maior valor do lado de cá, né, desse primeiro lado, dos menores valores, e o menor valor no grupo de maiores valores, que aqui vai dar mediana 10. Tá? A moda nada mais é do que o valor que mais aparece. Né? A moda, o que é que está na moda? Né? O que mais aparece. Um conjunto de dados, ele pode ter mais de uma moda no caso. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma moda que é 7. O 7 é o que mais aparece. Mas veja que para números é o mais interessante você trabalhar com moda. Né? Normalmente. Você poderia ter outro 7 aqui, mas ter, por exemplo, um 2, um 1, um 4, um 3, entendeu? Um 2 de novo. Ou seja, o valor central não tenderia a ser 7, né? A moda ia ser um valor alto demais para a tendência central aí. Mas esses são as principais tendências centrais, tá? Que vocês precisam saber e saber aplicar no momento de aplicar. Né? A média e a mediana, vou comentar logo, elas se complementam. Eu gosto de utilizar as duas. Né? Quando elas têm valores parecidos, isso é bom, indica normalmente que os dados estão uniformemente distribuídos, não necessariamente, mas é uma boa indicação. Né? Não está, digamos assim, muito concentrado em nenhum dos dois lados, porque a média ela é influenciada, né? Ela é influenciada pelos extremos, dos valores extremos. Se você tivesse, por exemplo, aqui nesses exemplos de média aritmética que eu trouxe, por exemplo, se você tivesse um último valor aqui, o 20, né? O 20 na soma irá dar 60, né? Você vai dizer 60 dividido por 6, 10. Né? Ou seja, se eu boto um 20 aqui, essa média ia de 8 para 10. Se eu boto um 20 aqui, a mediana desse conjunto de dados
iria ser 7, 8 e 6 para cá, 9, 10 e 20 para lá, iria ser 7,5. Veja, se eu boto um valor maior, a mediana seria menor ainda. Veja que interessante. Eu boto um 20 aqui. Ou se eu botar um 11 aqui. Se eu botar um 11 aqui, a mediana é 7,5. Se eu botar um 20 aqui, a mediana continua sendo 7,5. Inclusive menor do que a média antes do 20. Que é você dizer, eu botei um maior valor, a mediana vai aumentar. Não necessariamente. O do valor anterior da média, né? Porque nesse caso aqui ela aumenta, óbvio, ela vai aumentar do valor anterior. Porque, por exemplo, qual a mediana aqui? A mediana aqui é 6. Enquanto a média é quanto? 8. Certo? Mas se eu boto um 20 aqui, você pensa logo que, se a média é 8, botei um 20, a mediana vai ser também maior do que 8. Não, porque a mediana antes era 6. Mas a média vai aumentar, e aumentou muito, aumentou para 10. Mas a mediana, que era 6, aumentou para quanto? Para 7,5. Né? Engraçado, e se você bota um 11, a mediana aumenta também para 7,5. Já a média não, a média vai aumentar um pouquinho. Então assim, por quê? Porque a média ela é influenciada pelos extremos. Se você bota um 11, ou se você bota um 20, a mediana é 7,5 nesse caso aqui. Mas se você bota um 11, e se você bota um 20, a média ela muda drasticamente. Né? Se você bota um 11 aqui, vai dar 51. 51 dividido por 6, né? 51 dividido por 6, você vai ter 8,5. Então a média vai de 8 para 8,5. E a mediana continua sendo 7,5. Né? Vai de 6 para 7,5, digamos assim. Né? Mas se você bota um 20, a média vai para 10. E a mediana continua sendo 7,5. Então a mediana ela não é influenciada pelos extremos, muito influenciada pelos extremos, é mais resistente a isso aí. Tá? Aqui o cálculo da variância, que é aquilo que eu falei, né? A dispersão dos dados em relação à média. Por que em relação à média? Porque a variância é calculada em cima da média. Lembra da barrazinha aqui, o x com barra? Vamos entender essa fórmula. Né? E aqui é o quê? A média de quem? Dos quadrados dessas diferenças. Você vai pegar cada valor. Veja que está entre parênteses. Ó. Primeiro eu resolvo tudo que está entre parênteses. Eleva o quadrado para depois somar. Então, x1, primeiro valor, menos a média. Está aqui, ó, 5, primeiro valor, menos a média, que é 11,6. Eleva ao quadrado. Expressões matemáticas básicas. Somo com quem? Com x2 menos elevado ao quadrado. E assim eu vou fazendo. x3 menos a média elevado ao quadrado. x4 menos a média elevado ao quadrado. x5 menos a média elevado ao quadrado. Certo? Somei tudo isso, porque isso é um somatório, e dividi por n. Só que eu vou somar o quê? Os quadrados. Eu vou pegar esse aqui e levar ao quadrado. Né? E o resultado final deu 22,64. Veja que a variância ela dá numa escala diferente da média. Né? Por quê? Porque eu estou elevando ao quadrado. Veja, enquanto a média é 11, né? Enquanto os valores estão ali, ó, rodeando a média, a variância ela dá 22. Né? Ela é maior, inclusive, do que o maior valor do conjunto de dados. Porque a variância está numa escala elevada ao quadrado. Então, o desvio padrão ele resolve esse problema. Né? Porque ele é o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. Então, ele tira essa escala de quadrado, né, simplesmente colocando isso aí na raiz quadrada. Então, indica o quê? A dispersão dos dados em torno da média. Certo? Em torno da média. Então, aí eu vou ter um desvio padrão de 4,6. Veja que já é um valor mais próximo, né, do conjunto de dados, inclusive menor do que o menor valor. Né. Esse desvio padrão, a gente poderia dizer que é um desvio padrão baixo. Né. Esses valores variam um pouco em torno da média. E, de fato, né, você olhar, você vê ó, o valor 5 para a média está dando 6,6. Né. Enfim, então o 12 está dando um valor bem curtinho. Então, esse desvio padrão aqui, ele varia pouco em relação à média. Eu poderia trazer aí, acredito que vou trazer também mais alguns exemplos de dispersão, tá? Não sei se estão mostrando lá embaixo, mas acredito que não. Mas eu tenho também outros exemplos aqui de dispersão. Mais um é amplitude, um cálculo também de dispersão. Se você tem uma água, a amplitude ela é bem relativa. Porque imagina, se tu tem um valor aqui, número 100, a amplitude vai dar 95. Você olha para esse conjunto de dados, uma amplitude de 95, um conjunto de dados aqui a média é 11,6. Né? A amplitude ela não vale dizer muito nesses casos,
A não ser que ela lhe diga, olha, eu tenho um valor, vale dizer, eu tenho valores extremos aqui. Você tem uma amplitude de 95, né? Tem um valor, esse último valor aqui está muito extremo, para um conjunto de dados em que a média é 11,6, a mediana é 12, né? Então, você tem um conjunto de dados aqui muito extremo. Continuando aqui, você agora, deixa eu ver aqui onde a gente está, eu vou parar até a aula de gráficos, né? Eu vou parar aqui em visualização, mas vou concluir essa parte, né, de medidas de dispersão, tá? Desculpa, de medidas separatrizes, que são medidas que dividem o conjunto de dados em partes iguais. Muitas vezes você quer agrupar um conjunto de dados baseado em uma variável, né? Digamos, eu quero agrupar os clientes da minha empresa, né, em grupo de pessoas que mais gastam, de clientes que mais gastam, de clientes que gastam pouco, os que gastam médio, né? Então eu quero agrupar esses clientes, porque eu quero pegar esse grupo de clientes que mais gastam na minha empresa, ou o grupo de clientes que mais acessam, depende da variável que eu quero utilizar. Qual é a variável que eu quero utilizar? Eu quero utilizar a variável do cliente que vai mais na empresa, ou do cliente que gasta mais, não necessariamente aquele que vai mais é o que gasta mais, né? Eu posso pegar um conjunto de dados de clientes que mais gastam e um conjunto de dados de clientes que mais vai na empresa. Às vezes o cara vai muito, mas vai lá para comprar um quilo de ração, né? Ele vai toda semana e compra a ração, vai durante a semana, leva o cachorro, um exemplo, no pet shop, leva o cachorro para dar banho, né? Vai sempre, vai também durante a semana para... Ele mora perto, talvez, e vai lá também durante a semana para fazer uma consulta veterinária, enfim. Ele não faz tudo num dia só, não quer dar... Enfim, vai sempre na loja, vai sempre, consulta nas promoções, passa sempre lá e compra alguma coisa, enfim. Então esse cara é o cara que ele vai muito. Então a variável aí é quantidade de... quantidade de idas na empresa durante uma semana, né? Ou durante 10 dias. Quantas vezes esse cara vai por semana? Então esse cara vai uma vez, vai duas, vai 0, ou por mês, né? Então você vai definir como você quer essa variável, né? Veja que isso aí é uma variável também semelhante àquelas que a gente falou, né? De velocidade. Se você fosse medir a média de quantas vezes ele vai por semana, talvez uma média ali harmônica fosse mais interessante. Mas você pode calcular todas, né, e verificar como está se comportando. Essa é a ideia da análise de dados. Deixa eu ver aqui se as médias têm valores aproximados, né? E se eu tirar a média de todas essas médias, bem, essa é uma métrica sua, você pode usar como você quiser, desde que você sempre utilize ela para formas comparativas, né? A mesma coisa, você não compare média aritmética com média geométrica, nem com média harmônica e vice-versa. Mas cada um tem a sua função mais interessante. Então, assim, esses são os objetivos mais interessantes para serem utilizados. Então assim, pessoal, veja, feito isso, você pode separar os seus clientes, né? Assim, ou um cliente que mais gasta, eu quero... Né? Ou eu vou criar uma variável nova que vai ser o cliente que mais gasta, a quantidade de vezes que ele vai com o quanto ele gasta, né? Então é uma média de quanto ele gasta por vezes que ele vai, né? Então é isso que eu vou analisar. Então é uma outra variável, né? Então o consumo dele por idas na empresa. Então, o que é que você quer gastar, né? Então, desculpa, o que você quer analisar. Então, você define a sua variável. E ali você vai, por exemplo, separar os grupos de clientes. Eu vou separar os grupos de clientes por isso aí. Eu vou considerar quanto ele gasta por dia que ele vai na empresa. Né? Ele foi um dia, gastou quanto? Né? Gastou quanto? Foi outro dia, gastou quanto? Então, foi tantos X dias e gastou Y reais. Então eu vou dividir Y por X, vou ter uma métrica nova lá. Vou analisar isso aí e vou separar esses grupos. Então como é que eu separo? Uma das formas de separar, vocês já devem imaginar e vocês já aprenderam que é a mediana. Pode separar em dois grupos. O grupo de clientes que gastam mais e o grupo de clientes que gastam menos. Os que gastam menos estão ordenados da mediana para baixo. Os que gastam mais estão ordenados da mediana para cima. Então eu calculo a mediana e digo, ó, se você tiver, eu não vou mais calcular a média aí nesse caso para separar grupos, né? Vou calcular a mediana e vou dizer, ó, se eu tenho o grupo de clientes que gastam mais, que é os clientes que gastam mais, que são os clientes acima da mediana, eu olho, se o cara está acima da mediana, está no grupo A, está abaixo no grupo B. Ah, Tiago, mas 2 grupos para mim é pouco, eu quero
separar em mais, eu quero mandar promoções para essa galera que está vindo mais, que são mais fiéis, e aos que não, ou ao contrário, né, mandar promoção para quem vem pouco, para ele passar a vir, e os que já vêm, que são fiéis, eu vou agradar eles com um brinde, né? Eu vou chegar e vou lançar brinde para eles, entendeu? Então é só a estratégia de marketing que você pode trabalhar com sua equipe de marketing, né? Então, os quartis é quem divide isso aí. O primeiro quartil é quando você... Os quartis dividem isso aí em 4 partes. Desculpa, né? Eu estava falando da mediana, mas os quartis dividem em 4 partes. Enquanto a mediana você divide em 2, você pode trabalhar com quartis e dividir em 4. Então você já pensou o seguinte, lá, legal. 4 grupos, né? O grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. O grupo 4 é o grupo que eu tenho, a turma que mais gasta por idas na empresa, né? O grupo 3 é o grupo B, vamos chamar assim, é o que segundos mais gastam. O grupo C e o grupo D. Eu vou tomar uma decisão estratégica para cada um desses grupos. O grupo D é o grupo que vai, por exemplo, receber promoções. Esse grupo aí vai receber promoções de todo tipo. Certo? O grupo C é o grupo que você vai dar uma promoção, mas é uma promoção talvez menor, ou é uma promoção que aquele grupo já vem mais, ou você vai talvez categorizar, né, ver esse cara de um serviço, é de outro. Você ganhou um banho, né? Não é uma promoção, é um brinde. O grupo B vai ganhar um brinde, mas é um brinde mais, digamos assim, um brinde mais sofisticado, né? Uma bolsa, um detalhe, não necessariamente um brinde dos produtos, né, de serviços, mas uma coisa que agrada. Você tem um kit garrafinha aqui, kit água, de equipamentos, coisas que vêm na minha cabeça aqui agora. Então você vai lá dar o seu cliente. E o grupo A vai ganhar aquele brinde, vai ser chamado, vai ganhar uma carteirinha. Vale de nada aquela carteirinha, né? Talvez, mas o cara vai ganhar uma carteirinha, que aquela carteirinha vai lhe dar 10% de desconto em qualquer loja. 10% que ele já tinha antes, enfim. Uma estratégia de marketing que todo mundo sabe que as empresas utilizam, né? Então, o quartil, como é que eu divido? Eu divido do mesmo jeito que a mediana eu divido ao meu, o quartil eu divido em 4 partes. Então, 25% dos menores dados, sempre eu tenho que ordenar os dados. Então, 25% dos menores dados, né, fica no quartil, do quartil 1 para baixo. Então, quem é Q1? Q1 é o valor que divide os 25 menores valores. Quem é Q2? Q2 é o valor que divide os 50 menores valores. Os 50% dos menores valores. Ou seja, Q2 é a mediana. Agora, lembre, se você vai trabalhar com grupos aqui, né, você não pode pegar todos os valores abaixo de Q2, porque aí você vai pegar também os abaixo de Q1. Né? Você vai pegar ali, abaixo de Q1 é um grupo. De Q2 até Q1 é um segundo grupo, não é isso? E o Q3 é o inverso do Q1, né? Ele vai dividir os 75% dos menores valores, né? Que vai incluir, inclusive, os valores de abaixo de Q2 e abaixo de Q1. Mas se você quer dividir por grupos, você vai pegar abaixo de Q3 e maior do que Q2. E o que sobra, que são os 25% dos maiores valores, né, seria o grupo 4. Então, por exemplo, você tem esse conjunto de dados aqui. Então, a mediana, Q1, 25% percentil, é a mediana da primeira metade dos dados. Né? Então, por exemplo, se você dividir aqui a mediana, já está ordenado. Né? Então, por exemplo, 5, 7, 8, 12, 15. 18, 22, 24, 30, 32. Você tem 10 valores. Né? 5, 7, 8, 12, 15, 10 valores. Então, vai estar aqui a mediana. A mediana vai dar 16,5, né? 16,5, como foi calculado aqui embaixo já. Porque vai dar 33, né? A soma desses dois, porque não tem um valor no meio aqui. Se eu tivesse um 16 aqui, a mediana seria 16. Vai dar 33 dividido por 2, 16,5. Então, daqui para baixo, são os valores menores do que a mediana. Eu já calculei quem é Q2. Daqui para baixo, se eu tirar a mediana desse conjunto de baixo, eu tenho, na verdade, o Q1, que vai ser 8. Então, 5 e 7 seria o primeiro grupo, né? Os valores abaixo de Q1. Q2 seria 16,5. Abaixo de 16,5 para cá são o outro grupo. Como eu quero só considerar essa galera aqui, né? Eu tiraria e ficaria com 12, 15.
eu ia decidir na minha estratégia de marketing se o 8, que é o Q1, vai participar do grupo 1, do grupo D ou do grupo C, né? Isso aqui eu estou dando no meu exemplo da minha cabeça, né, gente? Mas o que importa é vocês entenderem o que é o Q1, o Q2 e o Q3. E o Q3 nada mais é do que a mediana dessa parte de cima, que é o 24. Então, o número 18 e o número 22 seria parte do outro grupo, né? Todos esses valores aqui, né, são valores abaixo do Q3. Q3 é igual a 24. E o 30 e o 32 são os valores acima. Os demais, D6, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai dividir em 10 partes. Então vai depender do teu contexto, né? Se você tem muitos números e quer dividir em 10 partes, o D1, D2, até o D9, né, você vai ter valores que vão dividir os grupos de dados ali em partes, né? D1, 10% dos valores estão abaixo dele. D2, 20% dos valores abaixo dele. Né? D5, 50% dos valores estão abaixo dele. Ou seja, a mesma coisa de Q2 é a mesma coisa de mediano. Né? D3, D9, né? 90% dos valores estão abaixo dele. E não existe o D10 aqui, né? Porque seriam todos os valores. Então, para o mesmo conjunto de dados, você calcular o D3, existe uma fórmula, né? Tá para isso, vocês não vão se preocupar aqui com calcular essa fórmula. Independente de vocês vão trabalhar com isso aqui, vocês vão trabalhar com isso aqui em programação ou em ferramentas de análise de dados, como planilhas eletrônicas, etc. Tá? O percentil divide em 100 partes, né? 100 partes. Você vai dividir, dependendo do teu conjunto de dados, 100 partes. Eu quero aqui 1% dos meus clientes, eu quero aqui 80% dos meus clientes que tem essa taxa, né? Então, essas medidas são as separatrizes, né? Que elas te ajudam a entender como os dados estão distribuídos, inclusive. Quando você distribui esses dados em gráficos, os gráficos eles nos ajudam, por exemplo, a visualizar melhor esses dados, né? Quando vocês distribuem esses dados em gráficos, vocês conseguem compreender como eles estão distribuídos, por exemplo, no histograma, os valores, e aí você consegue, olhando para o gráfico, talvez dizer, olha, eu quero coletar aqui onde esse pessoal está mais concentrado, eu quero trabalhar com esses valores que estão menos concentrados, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando ali com a quantidade de reais por visita que um cliente gasta, então eu quero trabalhar com esses clientes que estão gastando pouco. Então eu vou ali na distribuição onde tem poucos, né? Onde eu vejo se tem muito clientes, inclusive a distribuição de frequência vai te mostrar isso. Se tem muito cliente gastando pouco, se tem muito cliente gastando muito, onde está a maior concentração, né, de clientes, se está em quantos reais por dia os meus clientes gastam, né? Qual é a concentração maior? Então, como é que eu faria para aumentar isso? Eu vou pegar e vou trabalhar com a galera que está gastando pouco e vou enxertar lá, investir neles, né? Então são estratégias que vocês podem utilizar aí nas empresas, nos seus exemplos, tá? Eu não vou entrar em detalhes de dados, eu vou falar disso na próxima aula, tá? De visualização de dados, e vou explicar melhor para vocês essa questão que eu estava comentando agora, tá? Então essas medidas separatrizes, elas vão de fato identificar a posição de um dado em relação a todo o conjunto, né? Então, por exemplo, se o valor está em Q1, significa o quê? Você tem que entender o significado, que 25% dos dados estão abaixo desse valor. Então se você calcula o Q1 de um conjunto de dados, você diz, eu sei que 25% das minhas vendas por dia estão abaixo disso aqui. Se eu calculo o D9, eu sei que 90% está ali, né? Eu estou falando de quê? O que é que eu quero? Porque, veja, quartil eu vou trabalhar com 25%, 50% e 75%. Se isso para mim é suficiente, ok. Não, eu quero detalhar mais, então é D6. É 10, 20, 30, 40, 50%? D6. Eu não consigo trabalhar com 55%. Se eu quero trabalhar com 55%, eu já vou trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, porcentos. Então eu vou trabalhar com percentis, né? Então, vamos parar aqui, né? Na próxima aula a gente fala sobre visualização de dados baseado nesse material, tá? E eu explico aí toda a utilização dessas medidas resumos aplicadas aqui nesses gráficos, ok? Então, galera, valeu, um abraço, até a próxima aula aí, onde a gente vai trabalhar também isso na prática em programação. Um abraço, galera, fui!